Pessoal do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 52, Mecanismos Óxidos. Bom, pessoal, já vou adiantando que essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais extensa, mas eu vou esforçar aqui para a gente conseguir fazer ela num tempo legal para não ficar muito cansativa. Mas antes, a gente tem como pré-requisitos as aulas de números 48, as aulas de número 50 e as aulas de número 51. Dessa maneira, a gente acompanhando essas aulas, a gente vai conseguir acompanhar essa daqui legal. Então vamos lá. Vamos ao primeiro tipo de mecanismo. Os mecanismos de óxidos básicos. Lá na aula de número 48, eu havia mencionado com vocês que a gente estaria vendo um pouquinho mais pra frente sobre porquê desse nome mecanismos básicos. E aqui agora nós veremos o porquê deles. Bom, pessoal, esse tipo de mecanismo, óxidos básicos, quando eles reagem com água, eles vão originar uma base, e quando eles reagirem com ácido, eles vão formar sal mais água. Mas aí, faz a perguntinha: o que é mesmo óxidos básicos? Quando eu vou saber qual que é qual? Bom, a gente já aprendeu nessas aulas de pré-requisitos que os óxidos básicos são aqueles, onde a gente tem um metal ligado com oxigênio. Não era isso que a gente tinha aprendido? Vamos ver o que acontece se a gente mistura esses caras com água. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é a dissociação desses carinhas aqui. Ah, mas por que a gente não vai dissociar isso aqui como Na2+? Lembra lá das nossas aulas de ligações químicas, né? Ele não pode ser dissociado com 2 elétrons porque ele não tem 2 elétrons na sua camada de valência. Esse H+, este OH-, é proveniente da água. Beleza, pessoal? Bom, então, como eu falei, a gente tinha que dar produtos diferentes daquilo que a gente tinha. A gente, então, essa hidroxila, partindo da carguinha negativa, ela vai vir aqui, ó, e vai capturar esse sódio para ela. E esses dois aqui, eles simplesmente vão continuar em solução. Eles são chamados íon espectrador, perdão. E aqui nós temos então a formação de NaOH, cumprindo então aquilo que o nosso mecanismo nos fala, Os óxidos básicos são aqueles que, quando reagem com água, formam uma base. Vamos ver agora o caso dos sais, então, para ver se ele vai formar água mais um sal. Vamos lá. Nesta outra espécie aqui eu já deixei eles dissociados para vocês, E aqui então nós vamos pegar este grupamento e ele vai atacar o sódio por aqui, formando então a espécie Na2SO4 mais, coloca aqui embaixo por causa do espaço, água, que esse daqui, ó, vai se juntar e vai formar a espécie água. Por que então você representou? Algumas pessoas devem estar se perguntando, Emerson, por que você então aqui representou a água se formando aqui e neste outro exemplo você não representou a água? Aqui vai ter também a formação da água, mas a água ela já não existia antes aqui. Então, ó, a gente cancela e ele se torna um íon espectrador. Beleza, pessoal? Por essa razão, então, esses dois aqui não reagem um com o outro, porque eles já existiam antes. Agora, aqui neste caso, a água já não existia, então ela aparece aqui no final. Beleza? Beleza, Óxidos ácidos, então. Esses são aqueles que em água vai originar o ácido. Guarda bem essa daqui, que vai ser uma das mais importantes. E em base vai originar água e sal. Vamos lembrar então, quando um óxido vai ser ácido? Ele vai ser ácido quando o oxigênio estiver ligado com a metal,
E lembrando lá, para ser um óxido, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Bom, isso aqui não tem como a gente dissociar que ele vai ter carga zero. A gente vai ver isso nas nossas aulas de número de oxidação e redução. Tá um pouquinho longe ainda. Mas enquanto isso, a gente pode fazer a junção deles. E a gente pode ter aqui, no final dessa brincadeira, a formação do H2SO3. Tá vendo que eu só juntei um com o outro? Ou também do H2SO4. Isso aqui a gente vai entender melhor essa relação de um e outro quando a gente for ver estequiometria. Vocês devem estar se perguntando, Emerson, mas por que então? Cadê o mecanismo, etc? Bom, pessoal, mecanismo nem sempre significa que a gente estar apontando seta para cá e juntando isso daqui para lá e para cá. O mecanismo como um todo seria a gente estar entendendo o que o problema quer dizer para a gente, né? E arrumarmos um jeito de entender os tipos de reação química. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos de exercício então? Vamos para o primeiro exercício do Enem aqui no nosso canal Help Química, né? Então aqui, posicionando a folhinha aqui, então eu farei o exercício com vocês. Vocês me perdoem, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo enquanto eu gravava. Bom, pessoal, desde já peço desculpa por essa música que vocês estão ouvindo provavelmente ao fundo do vídeo, né? Mas está vindo da rua e isso foge um pouco do meu controle, tá? Vamos então fazer o primeiro exercício do Enem, né? Eu vou dar uma lida com vocês. Vocês vão pausar o vídeo e vão tentar resolver eles. São dois exercícios na verdade. O primeiro é o seguinte, né? Ele te dá um gráfico lá onde ele relaciona a concentração de alguns poluentes, né? Esses colchetes em química significa concentração, vou arrumar aqui direitinho, e né, esse pezinho aqui eu coloquei de poluentes, e aqui embaixo é o horário. E aí, observando esse gráfico aqui, ó, ele faz algumas observações, e são elas. Ele fala assim: a primeira, a concentração de NO, né, diminui e a de NO2 aumenta em função da conversão de NO em NO2. Lá no Enem, lá na prova do Enem, ele não dava a fórmula não, ele dava a nomenclatura dos elementos. Mas como que eu ainda não falei de nomenclatura de óxidos aqui no Help Química, eu preferi colocar os elementos aqui. O item 2, ele fala assim: a concentração de CO está ligada com maior ou menor trânsito de veículos. Aí vocês vão analisar e vão ver se isso é verdade. 3. Os veículos emitem NO somente no pico da manhã, no horário de pico da manhã. Aqui eu escrevo abreviado por causa do meu espaço aqui nas folhinhas. E a última, ele fala o seguinte: nos horários de maior insolação, entre 9 e as 15 horas, parte do ozônio difunde-se para a camada mais baixa. Vocês vão então pausar e tentar resolver. Mas antes, vocês vão tentar também resolver esse exercício aqui, que era a época que eu passei no vestibular. Essa questão era da prova aberta da UFMG, na época que tinha, né? E aqui eu também tive que adaptar por causa do espaço. E ele fala o seguinte: com o objetivo de diminuir os impactos ambientais, uma empresa de Minas Gerais trocou o hexafluoreto de enxofre por 1% de SO2 e 99% de nitrogênio. O motivo da troca é porque o CF6 produz o mesmo efeito que o CO. Indique qual é o efeito provocado pelo CF6 que gera um impacto ambiental igual ao do CO. Bom, pessoal, essas então são as duas questões que eu quero que vocês resolvam. São questões um pouco mais trabalhadas, né? Eu vou deixar assim para vocês darem uma lida, para vocês darem uma analisada. São questões mais bem trabalhadas, mas mesmo assim questões que um pouco tempo para fazer. Então vocês vão ter que começar a treinar um pouquinho mais essa capacidade de olhar e raciocinar rápido. Então vocês têm 3 minutos para tentar fazer as duas questões.
Beleza? Pausem o vídeo e tentem fazer em 3 minutos. Eu volto e a gente tenta resolver juntas as questões. Acabado o tempo, eu sei que vocês pausaram o vídeo e tentaram resolver. Vamos então analisar as alternativas. Alternativa 1, do exercício lá do Enem primeiro. Ele fala o seguinte: a concentração de NO diminui e a de NO2 aumenta em função da conversão de NO em NO2. Emerson, você não explicou ainda reações químicas. Tudo bem, eu não expliquei, mas a gente basta precisar apenas interpretar um pouquinho do gráfico, não é verdade, pessoal? Então, olha só. Aqui num certo horário, a concentração de NO é muito grande e a de NO2 é muito baixinha, ó, tá vendo? Então, olha aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, que é o ponto onde a conversão de NO é a maior. Observa aqui, ó, por essa curva, como que a de NO ela tá bem pequenininha, tá bem pouquinha, tá vendo? E que à medida que essa daqui vai descendo, essa daqui aumenta. Então se a gente pegar aqui na curva do NO, no NO2, o ponto maior, vocês vão ver que o NO praticamente não existe aqui. A concentração dele tá assim, muito baixa, tá vendo? Que é essa curvinha aqui. Então, sendo dessa maneira, essa alternativa 1 é verdadeira. Alternativa 2. A concentração de CO está ligada com maior ou menor trânsito de veículos. Bom, a gente vai parar para ver que aqui, à meia-noite, quase não tem concentração de CO. E aqui, à meia-noite, novamente, também não. E sendo que nos horários de picos a concentração de CO elas está elevadíssima, a gente conclui que a alternativa 2 também é verdadeira. Alternativa 3. Os veículos emitem NO somente no pico da manhã. Gente, essa daqui é óbvia que é falsa. Ah, por que falsa? Quer dizer então que se eu tenho um carro que ele emite nitrogênio, ele vai ter horas para emitir nitrogênio. Não faz sentido químico isso, né, pessoal? Então, essa alternativa, essa 3, a gente já descarta logo de cara e ela é falsa. E aqui na alternativa 4, nos horários de maior insolação, entre 9 e 15 horas, parte do ozônio difunde-se para a camada mais baixa. Então quer dizer que é o seguinte: quando o sol está batendo na camada de ozônio a maior parte do dia, ele vai cair e difunde-se para a parte mais baixa da atmosfera. Isso também é óbvio que é falsa. Então a alternativa correta, se eu não me engano lá na prova era a letra A, seria as alternativas 1 e 2, a verdadeira, beleza? Sim, beleza. Agora vamos para essa questão aqui da UFMG. Com o objetivo de diminuir os impactos ambientais, uma empresa de Minas Gerais trocou o CF6 por 1% de SO2 e 99% de nitrogênio. O motivo da troca é porque o CF6 produz o mesmo efeito que o CO. Indique qual é o efeito provocado pelo CF6 que gera impacto ambiental. Bom, ainda nesta aula, a gente viu que os óxidos ácidos, eles produzem, quando eles reagem com água, um ácido. E o CO, ele é um óxido ácido. Lembra lá? Que é um metal? Então, quando ele vai reagir com a água da atmosfera para formar a chuva, ele vai formar chuva ácida. Ele vai formar um ácido. Aquela água que vai cair é um ácido. Então, seria a chuva ácida, né? Que eu vou abreviar aqui. A resposta correta. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a nossa aula de número 52. Mais uma vez eu vou finalizar essa aula pedindo desculpa por essa barulhada toda, porque esse barulho tá vindo da rua e foge um pouco do meu controle. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.